Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a professora Luciana Santana, professora de Ciência Política da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Ela, que além de outros títulos, também é mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e faz aqui uma análise da conjuntura política e social do Brasil nesses meses pós 8 de janeiro, quando o mundo assistiu aos ataques à democracia no país com a invasão e a depredação dos prédios do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, o STF. STF que começou a julgar, não é, 4 dos réus por atos criminosos no 8 de janeiro. Eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui, professora, e pergunto, qual a sua análise sobre esse momento que vive o país, né, depois do que aconteceu, que deixou uma população inteira praticamente, né, boquiaberta, com tamanha agressividade à democracia? Bom, primeiro queria agradecer mais uma vez, né, o convite para estar participando. E, Gorete, acho que a gente está iniciando um processo que já era aguardado, que é de responsabilização, né? Isso que se espera, né, num regime democrático, onde quando há ataques, né, quando né, a Constituição não é respeitada na sua integralidade, que aqueles, né, que são né, parte desse processo, eles vão, né, sigam a julgamento e que a gente tem aí, né, um resultado final, uma responsabilização, caso se concretize ali, se tenha de fato ali evidências da atuação dessas pessoas naqueles atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então, acho que é um momento muito importante para a democracia brasileira, né? Esse processo está se iniciando e a gente deve ter aí, né, nos próximos dias, às vezes pode até durar um pouco mais, né, meses, um resultado realmente e que seja também sirva de aprendizado para que isso não aconteça novamente, né? Que outras pessoas pensem duas vezes antes de cometer qualquer crime contra a democracia. Bem, assistindo o início da defesa dos 4 réus, observamos, né, o Brasil observou a forma agressiva como o próprio advogado assumiu essa postura atacando inclusive o STF na presença da corte, do seu presidente. Como a senhora vê uma situação como essa? É extrema, não? Bom, nem sempre, né, o ataque né, é a melhor forma de você conduzir um processo, né? De qualquer forma, já há uma solidez em termos de provas, né, uma robustez, né, que nos leva a pelo menos ter uma ideia do que vai acontecer. A condenação vai acontecer, né? Então, nesse momento onde você já sabe que isso já é dado, né? Tácito, não é? E sabendo hoje que 91% dos eleitores bolsonaristas que creem que o STF não é uma instituição confiável, então, atacar a instituição no momento onde você tem uma visibilidade televisiva nas plataformas, na internet, é uma forma de você ampliar essa base e continuar mantendo coesa e mostrando que o STF é realmente, para esses eleitores, para essa base, né, uma instituição não confiável. Então, é uma estratégia, com certeza, da defesa, né, de tentar aproveitar esse momento ali, mesmo sabendo que dificilmente eles vão reverter a condenação. Até porque as investigações continuam, inclusive no sentido de fechar o processo, né, de maneira incontestável. As provas é que darão essa condição de fechar esse processo, né? Exatamente, né? E a gente tem muitos envolvidos e algo que ainda a gente não tem essa clareza é quem é responsável pela coordenação desses atos, né? E isso é algo que o STF vai tentar também, nesse processo, tentar identificar e também responsabilizar. Porque é muito difícil você falar que foi um movimento espontâneo, quando você tinha, né, no Brasil... Não há evidências, há provas, né? Exatamente. Quando você tinha no Brasil inteiro,
né, os QGs, né, nas frentes dos quartéis, e você teve, né, o ato em si, com muitas pessoas vindo de várias partes do país. Então, houve uma organização, com certeza houve uma liderança. Articulada com vários segmentos. E nesse processo de discussão, foi colocada a ausência, digamos assim, de instituições como a OAB, de não estar se colocando da forma que se espera, né, na defesa da democracia. Como a senhora vê isso? Bom, a OAB realmente é uma instituição, né, de representação da sociedade civil que se espera, né, ter essa participação mais ativa. Né? Mas a gente sabe também que os membros que fazem parte dessa organização são muito plurais, né? Então, provavelmente, você tem ali problemas internos, né? Para conseguir uma coesão de uma posição majoritária, né? Diferentemente do que a gente viu, por exemplo, durante algumas intervenções no ano passado, no processo eleitoral, onde o presidente, né, da Ordem dos Advogados, né, nacional, ele vinha, ele se posicionava. Hoje, provavelmente, não é essa situação e há muitos empecilhos internos para que haja aí essa posição mais firme, né, nessa etapa né, do processo do julgamento. As consequências que vão impactar nas eleições de 2024, porque temos a eleição de 2024, que é, né, uma amostragem do que pode também acontecer em 2026. O que dizer do fechamento dessa questão no STF, né, e as eleições de 2024? Bom, eu acho que a gente tem aí, né? A gente até separa um pouquinho, Claro. Porque, na verdade, as eleições municipais, elas são movidas por outros temas, inclusive os temas locais mobilizam muito mais do que esses temas nacionais, como mobilizam as eleições estaduais e a presidencial. Então, a de 2024, talvez o foco seja nas capitais, onde efetivamente você tem ali a possibilidade de maior organização de blocos, né, de posições políticas, tais quais a gente vê numa eleição estadual ou presidencial, né? Então, acredito que vai impactar em 2024, muito nesse sentido, né, de evitar que as agressividades, as instituições, elas sejam reproduzidas nos discursos, né, dos atores políticos, né? Mas é 2026 onde efetivamente a gente vai ter esse teste de fogo. Pois é, eu antecipei para 2024 porque tem elementos que estão presentes nas duas eleições, né? Fake news, essa questão da violência verbal que ampliou para outros meios também, não é? Exatamente. Então, como eu falei, não há uma influência direta no processo em si, tal qual a gente viu na eleição presidencial, né? Mas, claro, o combate à desinformação, o combate a esses ataques às instituições democráticas, com certeza, espera-se, né, que tenha mais parcimônia, né, que as pessoas tenham mais bom senso e que os próprios partidos, né, tentem, de alguma maneira, né, tentar contribuir com a justiça eleitoral nesse processo. Agora, 2026, como eu mencionei, é que a gente vai ter, assim, vai ser o teste realmente que a gente precisa, de entender se 2018 ficou para trás, se 2022 ficou para trás, e especialmente o dia 8 aí de janeiro de 2023. Mas podemos fazer uma breve análise de como as pessoas, antes do que aconteceu no 8 de janeiro, sendo ou não bolsonaristas, o que viram ali? Porque foi uma agressão nunca vista, né? Como pode o eleitorado mudar de opinião ou não a partir daquele momento? Pode-se dizer que foi um marco também? Eu acho que a gente tem um marco importante, né, que isso, como eu falei, tem um efeito pedagógico. Tanto que a gente viu já, quando aconteceu os atos, a gente teve posições de pessoas que votaram em Jair Bolsonaro na eleição de 2022 e que questionaram, que criminalizaram aquela situação em si, né?
mas existe uma base eleitoral bolsonarista Fidelíssima. que é coesa e ela é muito fiel a Jair Bolsonaro. Né? Que eu diria que é uma coisa muito... até uma cegueira coletiva, né? No sentido de não entender, né, que essa idolatria ela é prejudicial, né, à política institucional. A questão das joias faz uma diferença? Então, a gente teve uma pesquisa da Quest, né, que ela mostra que pelo menos 88% das pessoas entrevistadas tiveram acesso a notícias sobre as joias, 63% acham que, né, o ex-presidente é culpado, mas a gente tem aí uma notícia não muito boa no sentido de que quando você pergunta para essas pessoas quem elas votariam na eleição numa situação, né, atual, você ainda tem ali 47% que diz que votaria no Jair Bolsonaro e 53% votaria, né, por exemplo, Ou seja, no o país presidente. continua dividido. Então, o país continua dividido. Né? Então, por mais que a gente tenha fatos concretos, a gente tenha evidências de envolvimento, e é corrupção. Né? É corrupção. Né? Não é menor, né, do que qualquer outro tipo, né, de corrupção. É corrupção, né, e isso é um ataque também à democracia, ao Estado de Direito. Né? Então, mesmo assim, as pessoas ainda continuam se mantendo ainda muito alheias, né? Ou pelo menos não consideram que isso tem um peso maior. E quem é especialista, quem estuda, quem vive na política, sabe que isso é tão perverso quanto qualquer outro tipo de prática. E nesse contexto que a gente discute essas questões, não é, relacionadas à democracia, à manutenção da democracia, do Estado de Direito no país, e acontece no Congresso, né, a discussão da mini-reforma a ser votada com digamos assim, com uma certa urgência, porque é para valer a partir de 2024. Bom, como a senhora vê a mini-reforma, no geral? Eu vejo essa mini-reforma como muito preocupante. Né? Primeiro que a gente teve aí algumas mudanças já muito recentemente, né? E mudanças que foram muito substantivas. Né? A gente teve o fim das coligações, né? Que já começou a valer na eleição de 2020, e também teve a criação das federações, né? Fora, claro, cláusula de desempenho, né? E outras medidas pontuais que aconteceram. Então, houve uma reforma. Né? Então, você fala 2 anos depois de mais uma reforma, né? Primeiro... A mini-reforma atende a qual segmento? Na verdade, é uma forma de você amenizar a situação dos partidos políticos, né, que não querem cumprir a legislação, que não querem cumprir ali a cota de mulheres, por exemplo, nos partidos, que não querem cumprir a cota de negros, que não querem distribuir os recursos de forma equitativa, né, entre os membros, né, principalmente esse perfil, né, mulheres e negros. Né? E como eles não cumprem, e a fiscalização vem em cima, eles precisam pagar multa, tem as penalidades, eles querem uma anistia, e é isso que essa mini-reforma também faz. É uma forma de anistiar os partidos políticos das suas obrigações constitucionais. E, mais uma vez, isso tem impactos sérios, né, na melhora, por exemplo, né, da equidade de gênero e também nas questões raciais. Né? Então, isso é muito sério. Então, eu vejo essa mini-reforma como desnecessárias e uma forma da gente premiar os partidos que não cumprem as regras do jogo. A senhora acredita que a sociedade civil organizada, através de suas entidades, pode reverter, há tempo para reverter essa proposta? Bom, já está... para ser votada. Já está para ser votada de exatamente. forma urgente, mesmo que ela precise de ter uma votação mais qualificada, né, 2 vezes em cada uma das casas. Mas eu vejo que essa urgência atrapalha a visibilidade para a população, consequentemente, como que você vai intervir em algo que você não conhece, não sabe o que está sendo debatido, né? Então, a forma como ela está sendo apresentada, como ela está sendo encaminhada,
deixa a população alheia do processo. Então, não culpo a população nesse caso, culpo aqueles que deveriam dar o exemplo em relação ali ao respeito às regras recém-aprovadas e que efetivamente a gente pense duas vezes, qualifique as discussões antes de propor qualquer tipo de mudança. Mas a sociedade civil pode se mobilizar nessa discussão, não é? Pode e deve sempre, na verdade, todas as ações, né, todas as atitudes, né, tomadas pelos legisladores, né, no âmbito da arena parlamentar, elas deveriam ser altamente debatidas com a sociedade. A chancela da sociedade é indispensável, né? Exatamente. Né? Então, se você tem uma sociedade mais ativa que participa, com certeza a qualidade, né, dos resultados políticos, né, que a gente tem na arena parlamentar seria outro, né? O problema é isso. Nem sempre, né, o time do legislativo acompanha ali essa necessidade de tempo de discussão com a população. Vamos chamar agora a professora Luciana Santana, nosso primeiro intervalo, e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a cientista política Luciana Santana. E ela faz uma análise, por enquanto, da mini-reforma eleitoral. Dentre os pontos, professora, o que a senhora destacaria nessa mini-reforma, do ponto de vista positivo ou não? Bom, eu particularmente vejo a mini-reforma como muito perversa, né, e desnecessária nesse momento. Então, é uma forma de você privilegiar os partidos políticos naquilo que eles não estão cumprindo até então. Sim, né? sim. Então, vejo aí muita flexibilização para perdoar, né, atitudes e ações que foram tomadas anteriormente, principalmente com relação ao cumprimento, né, da legislação eleitoral. Né? E, claro, a gente tem aí, né, nessa toada, também mudanças, né, em regras de financiamento que vão, inclusive, talvez aí pensando positivamente para os partidos, no sentido de flexibilizar as formas de financiamento, né, e também deixando claro aí para os candidatos, né, as formas de repasse, né, dessas doações. Né? Então, há essas mudanças, mas ao mesmo tempo, por exemplo, avanços que a gente teve, né, em termos da obrigatoriedade da distribuição de recursos para candidaturas femininas e de negros. Há um recuo, há um retrocesso. Né? Primeiro, que do ponto de vista quantitativo, hoje, só para te dar um exemplo, Corete, a gente tem, pensando no legislativo de uma forma mais generalizada, pelo menos 18% de representação feminina. Né? E a gente teve, né, mais de 30% de candidatas, né, no geral. Então, você viu que algumas ações que foram adotadas anteriormente, outras reformas, estão começando a dar um efeito. Está aumentando, era 12, depois 14 e agora 18. O que os legisladores querem também com essa mini-reforma é tentar alterar isso no sentido de colocar um piso, de que 15%, né, de representação. Então, aquilo que a gente almejaria que tivesse mais, ou seja, já que... Fica impossibilitada, né? Pode acontecer, mas com muito altruísmo dos partidos. E se não há altruísmo do partido sequer para seguir a legislação, que dirá para garantir que eles melhorem a representação feminina, né? É que, historicamente, os partidos, por cota exigente, né,
têm as candidaturas femininas, das mulheres, mas não investem, no geral, nessas candidaturas. Isso é fato, né? Então, hoje a gente tem uma cota de candidaturas, né, e eles querem mudar uma cota de representação, mas com 15%. Menos do que hoje vem sendo eleitas mulheres, né, nesses espaços. Então, isso acaba prejudicando, ou seja, vai mostrar que ao invés de você investir para que tenham mais mulheres, mais do que aquele percentual hoje de 18%, você trabalha sempre com um mínimo ali de 15%, e que é muito insuficiente considerando o perfil da sociedade brasileira, onde você tem aí 51% do eleitorado é feminino. Então, a ideia, né, é você ter sempre uma ampliação dessa representação e não, né, medidas que podem ali limitar esse acesso. E também para candidaturas e representação de pessoas negras. Também a gente já notou que as mudanças nos últimos anos hoje estão fazendo com que as pessoas se reconheçam mais também. Né? Então, você tem pelo menos mais de 50% de pessoas que se declaram negros ou pardos. Né? Seja por recurso ou não, né? São formas também de você melhorar esse reconhecimento em relação à situação e às características da população brasileira. Então, isso também é um ponto que pode ir contra ali aquilo que a gente acha que é importante para a qualificação da representação política no Brasil. Em relação à federação, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre como estamos, não é, e a proposta na mini-reforma. Bom, a federação a gente fala que é um casamento, né, um casamento ali, né, que tem uma duração de 4 anos. Então, diferentemente da coligação, né, é um casamento que você passa a ser reconhecido dentro do parlamento enquanto federação. Então, se você tem uma federação como PV, PT e PCdoB, não é o PT sozinho a bancada, é a federação, é a liderança dessa federação que tem a representação. Né? E, claro, tem regras aí que incentivam que essa federação dure esse tempo que foi previsto constitucionalmente. Então, se você decide fazer um divórcio antes do tempo, pode ter algumas penalidades. E não necessariamente os 3 partidos que fizeram a federação, né, nessa situação que eu dei exemplo, vão ter os benefícios que teria como federação. Aí, a reforma é no sentido de você flexibilizar já uma mudança que você acabou recentemente, que você sequer deu tempo de testar num tempo maior, né, com os resultados. Com resultados, né? A gente não teve sequer 2... A gente está indo para fechar 1 ano ainda de federação e já querem alterar. Pois bem, me chamou a atenção nesse item a definição da aplicação da cota de candidaturas em razão do sexo no caso das federações. Ou seja, aí está demarcando também o percentual das mulheres nesse contexto. Exatamente. O que menos hoje a gente precisa é uma burocratização em relação a essa representação. O que quer é que esses partidos considerem as mulheres dentro da vida partidária delas, né, desses partidos, independente de federação ou de coligação. Que essas mulheres sejam convidadas a participar dos partidos políticos, não apenas ali às vésperas, né, daquele prazo limite ali, né, para ela ter uma filiação. É que elas consigam criar vínculos com o eleitor, que elas ocupem espaços de representação dentro do partido, espaços de liderança, né? Então, é importante que isso aconteça de fato, e não é isso que está acontecendo, pelo menos hoje, dentro dos partidos. Em relação a cotas e fundos, né, outras 2 questões que estão sendo colocadas nessa mini-reforma. Percebe-se também algumas restrições? Em relação às cotas? As cotas. Sim, você tem restrições tanto em relação à distribuição de recursos destinados hoje para mulheres e negros, né? Hoje há uma obrigatoriedade que a proporcionalidade de representantes em cada uma dessas cotas tenha direito ao recurso, né? do fundo partidário. Né?
como está previsto nessa reforma, há uma flexibilização, né? E há uma mudança aí em relação aos próprios procedimentos. De alguma maneira, isso pode impactar nos avanços que a gente tem, inclusive em políticas públicas de defesa da mulher, políticas públicas hoje, por exemplo, de combate à violência. Então, quando você tem menos essa representação, menos investimentos em ações por parte dos partidos, né? E o próprio financiamento de ações voltadas às mulheres dentro dos partidos, isso acaba inviabilizando essas ações. As candidaturas coletivas, como elas podem ser exemplificadas nessa mini-reforma, já que nós temos candidaturas coletivas no princípio das federações também? Então, as candidaturas coletivas, elas sempre tiveram um problema em termos da burocratização e da consolidação. Então, em tese, se você apresenta uma candidatura coletiva, né, uma bancada, por exemplo, a representação formal é o que o TSE considera ali como o parlamentar ou a parlamentar eleito, é apenas um. Então, não há um regramento, por exemplo, não há uma possibilidade de rodízio, não há possibilidade formal de distribuição de recursos são acordos informais que acontecem, né? Então, hoje, né, essa discussão ela precisa avançar mais para garantir aí que as pessoas que fazem parte dessas candidaturas coletivas, elas possam ser reconhecidas institucionalmente. Hoje não é. Me chamou a atenção no critério da propaganda, regulamenta transporte público gratuito no dia da eleição. Mas isso já é uma realidade, né? O que se questiona nesse caso, por exemplo, a concessão pública do município, né? Então, quem está na administração tem que garantir, independentemente da sua condição da eleição, né? Pode sugerir que não tem interesse de manter a frota de veículos à disposição da população, né? Essa situação ela ficou muito evidente na última eleição, onde houve ali um questionamento a uma decisão do TSE, né? De que os municípios, não, os governos, eles deveriam fornecer o transporte público para as pessoas poderem exercer o direito. E uma obrigação, né? Porque um voto obrigatório. Exato. E aí, por outro lado, muitas pessoas da oposição, às próprias instituições políticas, diríamos assim, questionaram. Era como se você disponibilizar o transporte, você estaria levando essas pessoas a votar em determinado candidato. Sendo que a gente precisa garantir às pessoas os mesmos direitos, independente de quem ela vote, as condições adequadas para que ela possa ir lá exercer o seu direito, sem ter que gastar nada além, né, nada mais. Então, isso aí é uma normatização daquilo que já poderia estar acontecendo de forma pacífica e sem qualquer questionamento. É necessário que o Estado brasileiro, o Estado, né, todo o aparato no âmbito municipal, estadual e federal, forneça as condições para o eleitor, né, se deslocar, né, e dar o seu voto. Com relação às novas regras, digamos assim, de prestação de contas, como também de sobras eleitorais, né? Isso é uma questão que é sempre debatida em cada eleição. E como fica na mini-reforma? Nas sobras... de campanha. Sobras de campanha, né? Então, na mini-reforma, né, aí se institui, né, como seria um caixa, né, que poderia ser aproveitado na eleição seguinte, e a depender, claro, né, da formatação que esses partidos estão, se dentro de uma federação, se aquela federação ela se manteve ou não durante o tempo previsto, né? Então, é uma forma de você também aproveitar fundos, né, de um ano anterior, de uma eleição anterior, na eleição seguinte. Bem, já estão nos avisando que temos que dar um intervalo. E aí eu gostaria que a senhora fizesse alguma consideração sobre o geral
dessa mini-reforma, que ela vai ser aprovada de qualquer jeito, não é? Então, o que caberia à sociedade civil observar a partir dessa aprovação? Bom, hoje realmente há uma grande força-tarefa do âmbito legislativo para que essa mini-reforma ela seja aprovada, tocando em vários pontos que, a meu ver, são desnecessários, mas que vão alterar substancialmente, né, principalmente a questão de representação, a questão de financiamento. Né? Então, cabe aí ainda, nesse processo ainda que está em tramitação, que a sociedade civil, por meio das instituições de forma organizada, consigam aí reduzir esses danos aí que a gente está vendo, né, que são os mais grosseiros nessa mini-reforma, né, e que tocam diretamente na responsabilidade dos partidos. Eles precisam cumprir as regras tais quais, né, o eleitor, né, é obrigado a cumprir. É isso. Bem, voltamos em 1 minuto. Até já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora doutora em Ciência Política, Luciana Santana. Professora, falemos nesse conjunto do que representa a sociedade civil brasileira. Um componente está relacionado aos sindicatos de categorias profissionais. E aí, o STF validou a contribuição assistencial para custear o funcionamento dos sindicatos. Como a senhora vê essa questão em meio a uma situação de penúria que, na verdade, vive grande parte dessas representações de trabalhadores do Brasil? Bom, a gente fala muito do papel da sociedade civil dentro do processo democrático e a forma como ele se organiza para fazer os pleitos e intervir no processo político, né? Então, hoje, os sindicatos, assim, na verdade, sempre o sindicato, ele teve um papel muito atuante, né, e necessário, né? O fim da contribuição sindical, alguns anos atrás, isso impactou de forma bastante perversa, né? Então, fez com que você tivesse uma desmobilização das diferentes categorias aí, né, associadas a esses sindicatos, né? E fez também isso acarretou no enfraquecimento, né, dessa intervenção social, né, no processo político, tentando aí a defesa de direitos, né, dos trabalhadores nas diferentes áreas, né? E hoje a retomada, né, da obrigatoriedade da contribuição sindical, ela precisa ser comemorada, né? Ela precisa ser considerado algo positivo porque permite que haja um fortalecimento dos sindicatos, que haja maior mobilização da sociedade civil por meio dos sindicatos para garantia de direitos ali dentro do processo, né? E reduzir os danos que a gente viu de várias perdas aí que os trabalhadores têm tido aí em várias né, áreas. Mas, contraditoriamente, o ministro do Trabalho e Emprego, não é, o Luiz Marinho, disse que essa questão não é para ser tratada pelo STF, que caberia ao Legislativo fazer essa discussão e criar lei para adequar melhor essa situação. O que a senhora diz sobre isso? Eu concordo inteiramente com ele.
né? A gente também tem um problema sério no Brasil, que é efetivamente que o legislativo não quer discutir aquilo que é da sua competência, porque, principalmente em casos em que sabe que ele pode ter uma recepção negativa por parte da população. E quando isso não acontece, se o STF é provocado a se pronunciar sobre determinada questão, qualquer questão que seja, ele precisa tomar uma posição. Então, se o STF está tomando decisão em relação a essa situação, foi porque ele foi provocado, né? Agora, se a gente pensar constitucionalmente, se a gente pensar no papel do legislativo nesse processo, né, eu diria que a omissão do legislativo leva a essa situação que, como o ministro, né, do Trabalho mencionou, né, não seria a arena adequada para essa discussão, seria importante o Ele, legislativo. inclusive, disse que essas representações, né, que são os sindicatos, que são representações fortíssimas, e deixaram de ser, e sobretudo nos últimos anos, e que a contribuição que um sindicato forte pode dar na consolidação da democracia é muito evidente. A senhora concorda? Concordo inteiramente, né? Se a gente pega ali anos 70, 80, 90, né, a gente percebe o quanto os sindicatos foram importantes no processo de redemocratização no Brasil. É inegável. Estiveram na linha de frente, contribuíram muito para a gente ter uma Constituição hoje, que é a Constituição que a gente considera que é a mais cidadã dentro, né, da história política brasileira, né? E a forma de resguardar e garantir vários direitos, né, vários direitos políticos. Então, o fortalecimento, né, dos sindicatos por meio aí, né, dessas contribuições é extremamente essencial e provavelmente a gente vai ter impactos positivos futuramente no resguardo dos direitos dos trabalhadores. Quando pensa em trabalhadores, as pessoas no geral associam logo ao Partido dos Trabalhadores, mas não é isso, né? A representação sindical é algo na defesa dos inúmeros trabalhadores de diversas atividades, e isso, a representação fortalecida, vai colaborar com o processo democrático do país. A criação do Partido dos Trabalhadores teve muita influência do sindicalismo, né? Isso é inegável, mas não significa que todo o movimento sindical ele se resume, né, a um partido político, não. A gente tem categorias diversas de representação em todos os setores, né? Patronais e também dos trabalhadores, né, em geral. Né? Então, a gente precisa também desconstruir, né, esse processo de desinformação em relação do que é um sindicato e o que ele representa, né? Então, a gente tem representações amplas, né, da sociedade civil. Exatamente, com a pluralidade que só tende a aumentar, na verdade. Exatamente. Sobre a mini-reforma administrativa, falamos sobre a mini-reforma eleitoral e agora a administrativa, que estão caminhando ao mesmo tempo. Como a senhora vê essa discussão? Bom, a reforma administrativa, ela já vem sendo falada há vários anos, né? Necessária. Não é uma coisa nova, né? E também, assim como a reforma tributária, né, como outros tipos de reformas que têm sido propostas, né, nos últimos anos, são muito complexas, né? Porque mexe, né, numa conformação que está dada e que está estruturada ali. Né? Eu acredito que alguns ajustes... Em tempo, reforma administrativa para servidores públicos. Exatamente, acho que é importante falar isso. Né? Nos últimos anos, a gente teve pequenas alterações também. Ajustes, né? Ajustes, reformas que impactaram o sistema previdenciário dos servidores públicos, né? Então, hoje, a gente tem um momento de discutir efetivamente o papel desse funcionalismo público, né? Mas não dá também para você tomar decisões em relação a esse segmento sem uma discussão ampla, né? Sem entender efetivamente o papel desse funcionalismo para o funcionamento do Estado brasileiro. Não estou falando de governo, estou falando de Estado. Porque os funcionários públicos... eles são permanentes ali, eles têm e é necessário que eles tenham uma permanência para garantir que a gente não tenha interrupção das políticas públicas,
né? Então, toda mudança precisa ter cautela para não prejudicar o que está indo bem. O que está indo bem e o que está fazendo com que o Estado brasileiro se mantenha, independente das crises políticas, independente de qualquer problemas, né, que a gente tem aí mais contextuais. Sobre a federalização de normas, a União poderá editar normas gerais sobre gestão de pessoas, política remuneratória de benefícios, ou seja, unificando essas questões que a senhora acabou de falar. Isso, de qualquer maneira, dá uma visibilidade melhor para o entendimento do que é a administração pública federal? Eu acredito que sim. Eu acho que reformas que vierem a acontecer, elas precisam reduzir a desigualdade dentro do próprio funcionalismo. Então, por exemplo, a gente tem, né, diferenças muito consideráveis entre o funcionalismo, né, dentro do executivo, do legislativo e do judiciário, que é muito destoante. Né, às vezes um cargo técnico que exige ser apenas o ensino médio é muito mais valorizado no judiciário do que alguém que tem um doutorado no executivo. Então, essas desigualdades precisam ser corrigidas. Inclusive, a proposta tem a questão da estabilidade, dos vínculos, e contrato temporário, concurso público, cargos de liderança e assessoramento, coisa que até então, não sei se não já existia, mas agora está posta essa questão, né? Então, muitas dessas questões já existem, né? Mas com muitas desigualdades nos procedimentos. Então, essa uniformização é importante, mas mudanças substanciais que prejudiquem a carreira desse funcionalismo, que prejudiquem os direitos já adquiridos, aí a gente vê como um grande retrocesso para o Estado brasileiro. Pois é, na questão dos exercícios e acúmulo de cargos, os militares e servidores de cargos típicos de Estado, não é? Somente podem acumular seu emprego com o exercício da docência ou atividade profissional de saúde. Hoje já existe uma regulamentação específica que permite, né, alguns cargos específicos, né, de ter uma acumulação e também que não ultrapassem algumas horas, né, semanais, né, que seja também realista dentro desse processo, né? Não dá para você dizer que um trabalhador, né, da saúde junto com a docência consegue acumular 40 em um mais 40 em outro, né? Então, precisa corrigir os problemas que existem nessas regulamentações. Bem, eu gostaria de falar sobre uma questão econômica que tem a ver com todos nós trabalhadores públicos ou privados, né? Essa questão inflacionária do Brasil, que está em patamares baixíssimos, e nós temos uma taxa de juros altíssima, que não se justifica de forma alguma e que atrapalha o desenvolvimento do país e de abrir as portas para o investimento estrangeiro também. Essa é uma questão que hoje, né, não é novidade, né? A gente já viu vários episódios aí, inclusive, de críticas formais, né, do presidente da República a medidas que estão sendo adotadas, né, no âmbito do Banco Central, né? Então, é um descompasso entre políticas de governo e políticas de Estado, né, no sentido de que foram adotados algumas né, tomadas decisões em momentos anteriores, né? Então, hoje é preciso que haja, né, um comprometimento, né, desses atores que estão nesses espaços, né, de decisão política e que impactam a vida econômica, que impactam, inclusive, medidas de governo que poderiam potencializar, melhorar, por exemplo, a questão do consumo no Brasil, fazer com que a gente tenha realmente uma economia mais dinâmica. Com a moeda valorizada, você tem um consumo, evidentemente, maior, do consumo interno, não é? Exatamente. Ainda há muita desconfiança em termos também do se o governo, se o atual governo vai ser capaz de cumprir com metas estabelecidas do ponto de vista fiscal, né? Eu acredito que todas as credenciais, elas já foram apresentadas. Inclusive, a gente tem um ministro, né, da Fazenda que tem feito um esforço muito grande. E tem conseguido, não é? Tem conseguido. Com o Congresso. Exatamente. Mas ainda não encontrou um caminho ali de negociação para que efetivamente tenham
redução aí dessas taxas, né, junto ao Banco Central. Então, eu acredito que a mudança no conselho, né, do Banco Central pode, no médio prazo, a gente ter mudanças aí mais efetivas. A saída para os cartões de crédito foi absurda, né? 400%. E achar que isso... Como a pessoa que não tem a oportunidade... o brasileiro geralmente está vivendo pelo cartão de crédito, né? Seja na compra da feira do mês e que pode parcelar, enfim. Tudo isso tem um impacto terrível na economia. E tem que se encontrar uma saída. Exatamente. Na verdade, você estabelece uma cultura, né, do cartão de crédito, que não é nova. Exatamente. Então, todo mundo já confia naquele crédito, mas se a pessoa não cumpre o prazo de pagamento, ela é penalizada de uma forma extremamente exorbitante, criando uma bola de neve. Aquela pessoa que estava contando com crédito, ela acaba se endividando e não conseguindo ali contribuir, né, do ponto de vista econômico, para fazer girar a economia. Certamente. Então, é bastante perverso para a população e é perverso também para medidas, né, de governo que possam potencializar e melhorar a vida das pessoas. Certamente, professora. E aqui eu, lamentavelmente, informo sobre o fim da nossa entrevista por hoje. Eu agradeço e desejo que nós tenhamos boas notícias da próxima vez aqui no Frente a Frente. Bom, agora eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, Frente a Frente, também com você.